Olá, para você que acompanha o portal Banda B, muito bom dia. Está começando mais uma entrevista para o nosso Fique Sabendo, o lugar do portal onde nós tiramos as suas dúvidas sobre vários temas do cotidiano, seja política, seja economia, seja saúde, educação. Tem muita coisa no Fique Sabendo. Eu sou Rodrigo Silva e o assunto de hoje é educação domiciliar, o homeschooling. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou um projeto assinado por 35 dos 54 deputados da Casa, já é a grande maioria. A proposta cria normas para que essa modalidade de ensino na educação básica no Estado seja aprovada já com diretrizes, normas específicas para que isso funcione. O modelo divide opiniões, partidos de oposição, sindicatos, são contrários à medida que é regulamentada em mais de 60 países. Hoje, nosso objetivo é entender como isso funciona exatamente. Para falar no assunto, eu converso hoje com o historiador e doutor em educação, professor Daniel Medeiros, está aqui comigo. Professor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Eu que agradeço, eu realmente fico bem feliz com o convite. Professor, hoje o assunto é bastante quente, divide opiniões. A tendência é que passe na Assembleia Legislativa pelo andar da carruagem até o momento. Mas, com a pandemia, a gente teve a adoção do ensino remoto, a discussão meio que avançou. O ensino remoto foi planejado em pouco tempo devido à crise pela qual a gente está passando. E eu tenho ouvido de muitas pessoas favoráveis ao projeto que o ensino domiciliar seria diferente, seria um método planejado e pode dar certo. Como que a gente analisa isso? Bom, eu vou te contrapor aqui, e aos ouvintes, um dado. 1/3 das famílias brasileiras é formada por mães solteiras. Me pergunte, me explique como seria possível planejar o ensino domiciliar nesta realidade. Impossível. Vou lhe dar um segundo dado. 25% dos jovens acima de 16 anos, 25%, veja isso, nem trabalha e nem estuda. Portanto, esses jovens já poderiam estar estudando em casa, mas não fazem nenhuma coisa nem outra. Eu vou lhe dar um terceiro e último dado, que eu acho mais grave e aquele que deveria ficar para a maior reflexão de todos os que ainda não têm opinião sobre este assunto. 72% dos crimes de abuso sexual de crianças ocorrem dentro de casa. 72%. Durante essa pandemia, esse número foi elevado para 85%. Ou seja, para as crianças, o universo familiar é o seu maior risco. E quem consegue, de alguma maneira, filtrar e, portanto, evitar ou remediar esses terríveis crimes é a instância pública, a escola num primeiro momento. Então, um projeto que tenta vender a ideia de que haverá planejamento pressupõe que haverá pais disponíveis e com tempo disponível num país em que 1 em cada 3 famílias possui apenas um dos genitores. Se isso é algo que precisa de uma aprovação legal, é curioso que 25% dos jovens não estudem nem trabalhem e não tem ninguém se preocupando em dar uma educação domiciliar para eles. E se a ideia é garantir que os valores da família que serão trabalhados, é curioso que mais de 70% dos crimes sexuais contra crianças ocorram neste universo, cujos valores parecem ser mais importantes do que os valores de um Estado laico, democrático, pluralista e respeitoso. O assunto é constantemente associado até a essa agenda conservadora, né, professor? Não há dúvida. É como ele é posto nesses mais de 60 países que você disse, e, de fato, onde o ensino domiciliar é adotado. Essa é uma história que começa, mais uma vez, lá no meio oeste americano, no cinturão da Bíblia, que são estados, em face do federalismo americano, que é muito mais extenso que o nosso,
foi inclusive mais fácil a aplicação dessas regras por lá, em que justamente para evitar a educação laica é que se iniciou o ensino domiciliar. Aqui se coloca, se você lê o projeto de lei, é muito curioso, a palavra religião aparece em último lugar. Fala assim, pedagógico, político, ideológico, moral e religioso. Não, religioso está em primeiro lugar. Não há a menor dúvida que o que é preciso que as pessoas entendam é que há uma agenda conservadora e que tentou emplacar um primeiro projeto chamado Escola Sem Partido. Esse projeto, porém, foi dinamitado pelo Supremo, mas o Supremo também comeu uma bola quando admitiu a constitucionalidade do ensino domiciliar. E aí abriu a brecha para, então, os projetos municipais e estaduais, como esse que você referenciou, para substituir o Escola Sem Partido com um partido sem escola, né? Então, não precisa mais da escola. Uma outra interface do Escola Sem Partido, que também foi muito bem sucedido, são as escolas cívico-militares. Então, que aí são escolas sem ideologia, escolas sem aula de filosofia, sociologia, ou com poucas aulas disso. Então, são partes inteligentes, eu realmente tiro o chapéu para os estrategistas, são estratégias muito bem urdidas, camufladas em torno de um discurso de liberdade de escolha, mas que, na verdade, elas põem em risco aquilo que há de fundamental na política, que é a possibilidade de se construir projetos comuns para pessoas que vivam juntas. Ora, nós temos poucos projetos comuns. Nós temos um projeto de, evidentemente, garantir vida saudável para todos. Nós temos projetos de garantir vida segura para todos. Nós temos um projeto de garantir uma vida acessível em termos de tecnologia, em termos de emprego para todos. E temos um projeto de garantir uma vida com escolarização voltada para a cidadania para todos. E esse pilar fundamental desse projeto comum, ele pode ser dinamitado por meio dessa ideia, que aparentemente é para preservar a liberdade. É fundamental que as pessoas entendam que só há liberdade dentro de um conjunto de pessoas que garantam a liberdade. A liberdade não é um princípio que está no ar. Ela tem que estar fundamentado. Agora, se nós criarmos novas gerações sem contato com a escola, que momento no futuro nós teremos de garantia da continuação do próprio projeto de uma escola comum para todos? Professor, uma preocupação também bastante grande de quem se opõe ao próprio projeto está na possível falta de qualidade, estrutura e até de convívio das crianças com outras crianças. A gente já sofre desse mal da falta de convívio já, né? Com a pandemia, com toda a situação que a gente vive. Além disso, outra questão que preocupa, que o senhor já citou, já citou parte dela, é a questão da desigualdade mesmo. Já que a questão da desigualdade social pode fazer com que o ensino atinja menos pessoas. Vamos supor que o projeto passe, professor. Como analisar tudo isso diante de um contexto tão desigual quanto nós vivemos, né? Na verdade, o projeto vai passar, né? Os números são bem eloquentes. A nossa Assembleia Legislativa ela é dado a esse tipo de prestação de serviço coletivo. Lamentavelmente, não há muito o que dizer. É respeitar, porque, afinal de contas, é o nosso órgão de representação. Enfim, eu digo, lambam-se as feridas e vamos para a próxima luta. Mas o fato é que totalmente, não há pertinência de relevância nesse projeto em relação às dificuldades do país. O país levou muito tempo para garantir acesso à escola. Eu não sei se as pessoas sabem, mas, de acordo com o censo escolar, cujos resultados saíram aqui em 2020, 99% dos estudantes brasileiros frequentam o chamado ensino fundamental, o que se pode dizer que é realmente um atendimento pleno. O Brasil levou décadas e décadas para conseguir isso, garantir escola para todas as crianças. O ensino médio ainda sofre com isso. Esse número cai bastante no ensino médio, mas há aí todo um projeto de reforma do ensino médio
que também vem sendo discutido há anos para tentar melhorar isso. Mas todos os projetos, eles estão centrados na ideia da escola, a ideia desse espaço que não é só de transmissão de saber acumulado, é espaço de construção de saberes sociais. Então, quando as pessoas dizem, não, em casa ela vai ter uma educação melhor, isto não é verdade, porque a educação não se resume à transmissão de conhecimentos acumulados. A educação ela se caracteriza pela construção de saberes, construção que é permanente. Né? Eu, por exemplo, sou um homem de 56 anos que aprendo permanentemente novas tecnologias, que aprendo novas sociabilidades. Esses dias eu descobri que eu era cringe, né? Que eu nem sabia o que era isso, mas eu descobri e fui aprendendo e aprendo todos os dias, porque nossa relação social é um processo permanente de aprendizado, porque o tempo de todas as pessoas é hoje. Então, uma criança aprende com outra criança, aprende com adulto, aprende nas dificuldades das outras crianças, aprende com a frustração, com as suas próprias dificuldades. Esse é um processo. E aprende tudo, todos aprendem a conviver com os estranhos. A educação domiciliar implica uma educação em que há ausência do estranho. Quer dizer, essa criança vai para o mundo público sem saber o que é o público. Como é que ela vai preservar os valores da democracia, os valores da pluralidade, os valores da identidade? Hoje, todas as pessoas não querem admitir que os outros são diferentes. Não querem admitir, elas querem que o mundo seja exatamente um espelho delas próprias. Essas versões narcísicas, tupiniquins que a gente constrói aqui, justamente porque a escola não investe o suficiente nisso. E agora eles querem desinvestir a escola da própria presença da criança. Então, isso, sem dúvida, é um absurdo. Eu queria ter a oportunidade, e eu sei que o seu programa é um programa de grande audiência, eu fico com a grande esperança de algum deputado ouvir o que eu estou dizendo, e nem que ele não se manifeste, mas pense, põe a mão na consciência. O simples fato dele ser um representante dos cidadãos, ele agora quer retirar das crianças, das futuras gerações, a própria ideia de representatividade, a própria ideia de caráter público da formação. É realmente um tiro no pé em tudo aquilo que nós, ao longo das décadas, estamos duramente construindo em termos de um projeto, que é um projeto de Estado democrático de direito, em nome de uma certa liberdade das famílias, dos pais, de formarem seus filhos de acordo com os seus valores, como se fossem espelhos distorcidos de suas próprias personalidades. Até uma questão bem interessante que o senhor pontuou parte da sua fala, professora, a gente tem uma dependência bastante grande também da própria tecnologia no ensino hoje. Olha, eu diria para você que a tecnologia ela é, como todas as ferramentas, muito útil, mas ela não se confunde com a ideia de educação. Educação é consciência de pertencimento a um espaço plural. Isso é educação. Já uma pensadora chamada Hannah Arendt, nos anos 50, em 1957, para ser mais preciso, publicou um artigo chamado A Crise da Educação. E ela acusava, apontava o dedo, porque ela era boa de apontar o dedo, ela apontava o dedo para os adultos que se recusavam a assumir a responsabilidade por mostrar o mundo às crianças. O papel do adulto é apresentar o mundo às crianças. As crianças estão chegando no mundo, elas não têm culpa de não tratar bem o mundo. Cabe a nós proteger as crianças do mundo e o mundo das crianças. E, aos poucos, ir apresentando este mundo de coisas comuns e compartilhar com elas, para que elas preservem e para que elas transformem. Agora, esse é um papel do adulto, o papel de mediação do adulto, e não é o adulto pai apenas. O pai e a mãe, evidentemente, os responsáveis, lógicos, que cuidam das crianças em casa, cuidam da sua sobrevivência, da sua saúde, cuidam da sua alimentação, cuidam, enfim. Agora, essa passagem para essa convivência pública, ela tem que ser feita em público. Como é que você... É a mesma coisa de eu querer aprender a fazer educação física apenas na teoria. Então, eu sei tudo sobre flexões, sobre abdominais, lendo, e sem prática nenhuma. Que resultado isso vai trazer? Não faz sentido. Então, ninguém quer negar aos pais, eu sou pai, as pessoas às vezes falam, parece, pô, esse cara
nasceu de chocadeira. Eu sou pai de adolescentes, sou pai de jovens adultos, sou professor há 37 anos trabalhando com jovens. Eu entendo e sei o quanto é fundamental a presença dos pais. A presença na formação, no exemplo, no caráter. Mas a educação implica essa experiência de compartilhamento. Eu sempre comparo, para concluir, que a gente aprender a conviver em público é você aprender a andar num elevador cheio. Não é confortável, não é a coisa mais tranquila do mundo, mas ela é necessária para que todo mundo vá para o lugar que se deseja. E, por isso, aprender a conviver com esse estranho nesse espaço, ele é um aprendizado fundamental. Agora, se eu trabalho com uma criança e um jovem dentro de casa, e depois ela vai para o mundo público, vai fazer o quê no mundo público? Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Eu acho que foi bem esclarecedor já sobre as implicações do projeto também. Muito obrigado. Eu que agradeço, e eu queria apenas dizer que eu não sou uma voz isolada. Até esse momento, 356 associações que envolvem escolas, intelectuais, educadores, movimentos sociais, também protestam. É curioso, né? Pergunte aos professores, pergunte aos educadores, pergunte a quem entende de educação o que elas acham da educação domiciliar e se isso é importante e é bom para a democracia, para a saúde da democracia brasileira. Então, talvez aí esse debate pudesse ter outros rumos. Obrigado, professor. E se você que assistiu essa entrevista ficou curioso para conhecer o projeto Fique Sabendo da Banda B, você pode acessar ele no endereço www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Esse link está na descrição do vídeo e ali você vai conseguir ter acesso a uma série de entrevistas com informações valiosas que podem sanar dúvidas que são importantes para o seu dia a dia. Essa entrevista com o professor Daniel está aqui no YouTube. O vídeo será anexado em uma matéria escrita que vai ao ar sempre no mesmo dia da entrevista, ali no Fique Sabendo do portal Banda B. Muito obrigado, professor, e até a próxima entrevista, pessoal. Tchau.